Segunda parte do Bulember, continuamos a analisar a situação na Grécia. Carlos, e parece-me que um dos pontos mais importantes alcançado este primeiro acordo, ganho este tempo, vai ser importante também perceber-se o que é que será apresentado, o que é que será feito, entretanto, porque alguma coisa terá que ser feita, mas parece-me que o Diogo também tocou aqui num ponto importante, porque formalmente há 4 meses pela frente, mas na prática não são 4 meses. De resto, Varoufakis, como dizia há pouco também, veio dizer numa entrevista que espera contar com a ajuda do BCE já no próximo mês para que o país não entre em incumprimento, dizendo, ou retomando aquela ideia de que o BCE deve hoje a expressão utilizada até foi deve 2 mil milhões de euros, cerca de 2 mil milhões de euros à Grécia por transações que fez com a dívida grega e das quais teve este benefício. Mas vai ser importante e, se me permites, vou juntar só este dado que foi conhecido já hoje, do BCE, que a fuga de depósitos em janeiro ascendeu a 12.500 milhões de euros, ou seja, se somarmos aos valores de dezembro já são quase 17 bis. Portanto, há muito dinheiro que está a sair do país. Sim, ou pelo menos dos bancos. E vamos ter outro efeito, que é ao longo desses 4 meses, de 15 em 15 dias, o BCE vai se pronunciar sobre o sistema de emergência de financiamento aos bancos gregos. Portanto, é mais uma lógica e mais um fator de pressão que vai estar aqui em cima da mesa no sentido de aferir o sentimento dos investidores. Agora, eu retomava um pouco este acordo que foi feito agora. Isto eu diria que é a primeira parte, ou o primeiro capítulo de um vasto livro que vamos ter pela frente, mas eu não lhe chamaria propriamente medidas, eu diria mais um plano de intenções do que propriamente medidas concretas, porque aí sim, o único fator, apesar de ter muitas reservas sobre a implementação dessas mesmas medidas, mas o único elemento positivo que eu consigo neste momento identificar na Grécia e no governo grego é a capacidade de mobilização da opinião pública, que neste momento está a favor do próprio governo, no sentido de implementar algumas medidas que, à partida, estavam distantes do plano do governo. Mas também há aqui um discurso, concordas, divergente face àquilo que é a comunicação externa e face àquilo que é a comunicação interna. Essa é outra questão. Poderá também prender-se aqui uma questão séria e mais difícil ao nível da implementação de algumas dessas medidas. Essa é outra questão, e tu és um homem da comunicação e saberás bem que uma coisa é uma má comunicação, uma boa comunicação e uma comunicação em excesso. E aquilo que nós temos tido neste momento por parte do Syriza, ou do governo grego, é uma comunicação em excesso que neste momento já está a afetar um pouco a sua credibilidade externa, não propriamente interna. Agora, do ponto de vista interno, para lá da questão da mobilização da opinião pública, vamos ver qual é que será o fator de instabilidade que pode existir no seio do próprio Syriza, e já vimos aqui tivemos um dos fundadores a criticar e a pedir desculpas, inclusive aos eleitores, em que isto pode ser complicado. Portanto, como digo, há muitas questões em aberto, durante 4 meses não vão aplicar nada, creio que não vão ter tempo a aplicar, porque neste momento as medidas são extremamente vastas, como seja controlar os custos das áreas do governo, combate à corrupção, ou aplicar as propostas da OCDE relativamente à saúde. Isso são alguns dos exemplos que isto leva tempo. É preciso explicar uma coisa, é enunciar medidas, outra é explicar-se como é que se vai alcançar ou implementar essas mesmas medidas. Entre a tomada de decisão, entre a implementação e os seus efeitos práticos, isto demora mais de 1 ano. Portanto, não vai ser nesse prazo de 4 meses que vamos ver alguma coisa. Ou vamos ter uma alteração da postura do ponto de vista de mobilização da opinião pública, do ponto de vista da mobilização também da opinião internacional sobre a Grécia, sobre a vontade e o compromisso de assumirem estas mesmas medidas detalhadas, porque não há aqui qualquer nível de detalhe neste mesmo plano de intenções, ou então vamos ter, uma vez mais um movimento de instabilidade nos mercados dentro, diria nem 4 meses, mas dentro de 3 meses, porque depois vamos começar a aferir de que não há aderência em termos de aplicação na prática dessas mesmas medidas. Ao mesmo tempo, como o Diogo dizia, é fundamental a captação de financiamento externo, de novos investidores, e neste momento é muito difícil não existir. Nem em Portugal existe. Nem os chineses, não é? Luís, olhando para uma questão mais... olhando para toda esta questão, todo este acordo de uma forma ou com uma visão mais macro, porque ao longo destes dias havia pessoas que nos diziam e que nos questionavam sobre o acordo quando ouviam, por exemplo, dizer Wolfgang Schäuble, que é visto como Ministro das Finanças da Zona Euro, que tinha muitas dúvidas ao nível dos compromissos do governo grego para implementar determinadas medidas. Por outro lado, tínhamos o Fundo Monetário Internacional,
também na mesma altura, também envolvido nesta negociação, dizer que a carta, o próprio conjunto de medidas propostas do governo grego não era muito específico. Dito isto, e olhando para estas declarações, como é que se chega, independentemente de se questionar este acordo, como é que se chega a um acordo, como é que se dá, teoricamente, mais tempo a um país? Eu diria, não querendo ocupar o espaço dos soundbits que já lançámos para este acordo, eu diria que pegaste numa boa tónica, e pegando no que o Schäuble tinha dito antes de chegar a este tipo de acordo, ele dizia que a única coisa que concordava é que não conseguia concordar com as medidas. Concordavam em discordar. Portanto, exatamente neste momento, eu acho que isto eles concordaram que vão daqui a 4 meses acordar num acordo. Pronto, basicamente é isso. E, entretanto, há de facto aqui um problema de liquidez que tem que ser resolvido, porque neste momento aquilo que o Ministro das Finanças, o grego Varoufakis, falou da ambiguidade construtiva, tem muito pouco de construtivo, não é? Porque na prática a única coisa que a Grécia conseguiu para o seu lado foi basicamente flexibilidade no orçamento para 2015, conseguiu chamar a si o ónus das medidas, porque já não é a Troika que impõe, a Troika agora só supervisiona, portanto quem apresenta as medidas é o Governo e o resto é quase tudo semântica. Pronto, não há Troika, passam instituições. Deixa de haver programa, passa a haver convénios. As instituições até agora conhecidas como Troika. Eu diria que no meio disto tudo, para além dos problemas de liquidez, isto tudo vai acabar por ser vai surgir aqui de obstáculos, são situações de liquidez, a situação que o Diogo já falou relativamente ao reembolso do empréstimo, e existe o grande debate que ficou completamente de lado, que foi a questão do déficit primário. Portanto, porque isso é que vai impactar com eventual necessidade de reestruturação ou não. E é aí que entra aquilo que eu dizia, falava ainda há bocado da Europa com que se pode contar. Porque aquilo que são os objetivos do governo grego é deixar de ter, é largar a baliza dos 4 a 4,5% de excedente primário todos os anos para chegar a 2020 com cerca, agora não tenho o nome de cor, mas será à volta dos 124, 125% de PIB até 2020. Ora, se eles passarem isso para 1 a 1,5% para libertar algum capital para fazerem face àquilo que eles chamam de reconstrução da economia, isso significa que muito provavelmente não vai ser possível ser feito só com aquilo que a Europa neste momento está disposta a aceitar, que é o prolongamento das maturidades e taxas de juros mais baixas. Isso praticamente já foi tudo feito na situação da Grécia. Portanto, terá que haver aqui mais disponibilidade, pelo menos do setor oficial da Grécia, do setor oficial da Europa, peço desculpa, para perder mais dinheiro, para perder algum dinheiro adicional com a Grécia. E isto, entretanto, do setor oficial, neste caso, não é? E isso também é algo que depois pode levar a originar o tal debate de dívida, porque assim, se eles estiverem nesta altura, eu acho que no caso de Portugal ou da Irlanda, obviamente também vão querer qualquer coisa do género. Não estou a dizer uma coisa que belisque o caso de situação única da Grécia, mas vão querer, obviamente, aproveitar, e bem, porque acho que defendem os seus interesses. Isto num calendário político completamente complicadíssimo para o governo, que para além da situação interna das suas próprias fações, também de certeza que este acordo vai testar a força da coligação, e como dizia bem o Diogo na sua intervenção ainda há bocado, o mandato deste executivo não é a saída do euro, mas o parceiro que está na coligação provavelmente nesta altura, se calhar até não se importava de apoiar uma solução dessas. Portanto, no meio disto tudo, pode não ser estranho surgir aqui cenários de eleições antecipadas, o que viria só por si a incendiar ainda mais uma situação que já não deixou de ser complicada. Aqui a tempestade perfeita. Temos os parceiros, os que aceitam, os que emprestaram o dinheiro a desconfiarem da pessoa ou da entidade a quem emprestaram. Internamente temos divergências no Syriza, temos um discurso diferente daquele que é passado para fora, e temos aqui agora um período um pouco de incerteza ou de muita incerteza. Há 4 meses, não são 4 meses, há pagamentos a fazer, há a banca a perder também dinheiro. Claro. Não, aqui a credibilidade, de facto, da Grécia nunca foi muito grande. E apesar do Sr. Varoufakis ser uma pessoa, eu já disse aqui, com uma densidade intelectual acima da média, ele comunica muito bem. É ministro, convém. Mas é ministro. Não, mas ele comunica melhor do que a média dos ministros, não é? Portanto,
nesse aspecto ele é muito bom. Agora, obviamente que em termos de credibilidade, uma pessoa que depois de uma negociação diz que conseguimos uma base de trabalho que é uma ambiguidade construtiva, está a dizer tudo, não é? Está a dizer que aceitou um programa intermédio por puras razões políticas e pura e simplesmente para ganhar tempo. Para ganhar tempo e eventualmente para ganhar junto do seu eleitorado capacidade para, enfim, ter uma negociação mais forte daqui a 4 meses. Vai ser essa a estratégia? Ou é isso que podemos esperar enquanto parceiros europeus e investidores daqui para a frente? É um ganhar de tempo constante por parte da Grécia? Sim, portanto, dito isto, eu acho que é normal que os parceiros europeus não confiem muito na Grécia nem confiem muito no Syriza. Aliás, se havia aqui um ponto que era importante, e que eu acho que era importante e acho que era muito razoável, e sempre defendi isso por parte da Grécia, que era a flexibilização dos objetivos orçamentais ou do sustento orçamental primário para este ano, porque, enfim, já falámos sobre isso, dinheiro injetado na economia numa fase de tanta depressão pode ter um efeito multiplicador e muito interessante. Mas esse efeito só será aproveitado na sua plenitude se depois forem implementadas medidas ao nível da arrecadação fiscal, de eficiência da máquina fiscal, que consigam capitalizar o crescimento económico ou a recuperação económica. Porque se a máquina fiscal depois não funcionar, não adianta nada a Grécia passar a crescer 2 ou 3% ao ano, porque houve uma mudança do paradigma e da política fiscal. Portanto, e não parece económico favorecer a produção nacional e não as importações, ou seja, deitar dinheiro para a rua para comprar carros alemães ou comida vinda de fora. Diogo, mas esse é que é o problema, ou seja, enquanto estás no euro, na zona euro, o teu incentivo, e o grande incentivo para estar no euro é ter taxas de juros muito baixas e prémios de risco muito baixos, e aquilo que se passou nos últimos 3, 4 anos foi uma normalidade. Os países aderentes, aquilo que lhes foi vendido para quando entraram no euro, foi poderem se financiar umas taxas muito similares à que a Alemanha se financia. E, portanto, esse era o maior atrativo. Quando os prémios de risco aumentaram, deixou de haver esse atrativo e teve que compensar os países de outra forma. Não é? E como é que se compensou os países? Com os programas de assistência financeira. No futuro, o que é que vai acontecer? Só fora de uma zona euro, só com uma desvalorização cambial, que é uma coisa, enfim, dentro da zona euro é impossível, é que vai haver incentivos para estimular a produção nacional. A não ser que, enfim, não estou a ver como é que isto pode ser feito de outra forma, a não ser que, enfim, haja um ajustamento interno, mas o ajustamento interno já se percebeu que não é gerível sob o ponto de vista democrático, porque temos uma taxa de desemprego de 25% e, nomeadamente, desemprego jovem de 60%. Aliás, temos o caso da Espanha, e a Espanha é provavelmente o melhor exemplo de ajustamento, a seguir à Irlanda. Aliás, entrou num programa de assistência muito direcionado para o seu setor financeiro, e a Espanha, de facto, hoje em dia, provavelmente o maior exemplo de liberalização e de aplicação de algumas reformas, mais do que Portugal. Enfim, eles tinham a vantagem do ponto de partida ser muito melhor que o português. E tivemos um caso como o Podemos, não é? Porque, na realidade, o que é que os governos têm que se confrontar? Tem que se confrontar com eleições, e eleições num ambiente onde a economia até começou a recuperar, mas onde a taxa de desemprego é 25% ou 20%, e o desemprego jovem, e os jovens começam a votar, não é? A partir dos 18 anos, dão força a partidos políticos e movimentos políticos como o Podemos. Portanto, a Europa vai-se ter que continuar a reinventar. Vai-se ter que continuar a reinventar para continuar a encontrar, ou a dar incentivos para que os países que estão já dentro da zona euro continuem a manter-se na zona euro e não querem sair, não é? Diogo, e se na Europa paira a impaciência, nos Estados Unidos, e depois destes discursos de Janet Yellen no Congresso, mais uma vez a falar-se de paciência até que subam as taxas de juros, pelo menos parece haver já aqui uma data mais E uma grande impaciência por parte dos republicanos, que de facto já não aguentam mais desta subida. Da paciência. Exatamente. E querem forçar, basicamente, a Reserva Federal a aumentar as taxas, ou pelo menos a ter um escrutínio mais forte sobre as tomadas de decisões e perceberem se de facto se a política da Fed não é demasiadamente politizada e influenciada pelo governo e não apenas por critérios macroeconómicos e possivelmente critérios perfeitamente objetivos. Mas parece que essa política está a ser muito politizada. Eu francamente não creio que seja o caso. Creio que
a tomada de decisões da Reserva Federal é hoje muito mais complexa do que aquela que poderia, ou que era há umas décadas atrás. O fator inflação já não é o único fator tomado em consideração. Aliás, mesmo que fosse, a realidade é que a inflação está a cair nos Estados Unidos, portanto, poderíamos até ter aqui um argumento para manter uma política de taxas extremamente favorável, mas, sobretudo, há outros fatores a tomar em consideração. Um deles muito importante é o fator do emprego. Esse aparentemente está resolvido no caso dos Estados Unidos, mas o terceiro, que também é muito importante, é o nível relativo de taxas cambiais. E neste caso, de facto, temos um dólar que valorizou de forma muito abrupta nos últimos meses. É preciso deixar tempo à economia americana para se adaptar, de forma a não ter uma quebra acentuada por parte de todos os atores económicos em termos de investimento, em termos de competitividade, basicamente, no mercado mundial. Portanto, acho que estamos aqui, os republicanos estão de facto a fazer um processo um pouco injusto a Janet Yellen, que está apenas a fazer, aliás, o que todos os seus predecessores, pelo menos os últimos, fizeram durante a última década, e, sobretudo, está a tomar um conjunto de inputs variáveis numa situação relativamente complexa da economia mundial e da posição da economia americana em relação aos seus pares. Nunca tivemos um caso de uma economia americana a portar-se tão bem como uma economia mundial tão debilitada. E, portanto, é de facto uma novidade que ela está a gerir, acho eu, da melhor forma. Carlos, já aqui lancei esta questão em semanas anteriores. Esta paciência de Janet Yellen e da Fed está relacionada com aquilo que se passa do outro lado do Atlântico, ou seja, do lado de cá, do lado europeu? Não só, essencialmente também na Ásia. É preciso vermos que a Fed parou o seu programa de compra de ativos em outubro, há sensivelmente 4, 5 meses. E as expectativas que havia era que em março começasse a subir as taxas de juros, que neste momento estão afastadas, eventualmente poderão ser porteladas lá para o verão. Mas a Fed, ao mesmo tempo que está neste momento de transição, de regresso à normalidade, está-se a deparar com outro movimento, que é a descida progressiva das taxas de juros a nível mundial, porque o próprio movimento deflacionista leva para tal. E desde o início deste ano, tinham os valores em mente, cerca de 17 bancos centrais reduziram as suas taxas de juros. E a Fed, neste momento, aumentar as taxas de juros, o que vai fazer ainda vai valorizar mais o dólar, o que iria colocar em causa também toda a componente do setor exportador dos Estados Unidos. E diria que neste momento esta paciência, ela também é um pouco uma encruzilhada naquilo que a economia norte-americana neste momento se está a deparar, em que se a Fed aumenta as taxas de juros e todos os outros bancos centrais estão no sentido, e atenção à China, que também poderá aqui adotar algumas políticas no sentido de redução das taxas, se verificamos este mesmo movimento, a Fed entra quase como que também naquilo que é a chamada guerra das divisas, guerra cambial de controle da sua moeda. Portanto, estamos aqui neste momento num momento de impasse, dessa transição. Eu creio que isto é uma grande medida que a Fed neste momento está a tomar e muito difícil de o fazer, porque é um regresso, por um lado, à normalidade depois de uma injeção nunca antes vista em termos de liquidez do mercado e, ao mesmo tempo, depara-se com todas as principais economias mundiais, com uma grande pressão de redução e de desvalorização das suas moedas. Então o que iria acontecer era uma valorização, estava a forçar a valorização do dólar. E creio que a Fed neste momento está numa lógica de mais de esperar para ver naquilo que vai fazer, porque do lado de lá temos o Japão, temos a China, temos o caso do BCE e mesmo algumas economias emergentes que estão claramente aqui a adotar lógicas expansionistas da sua via política monetária, e a Fed, neste momento, o regresso à normalidade, poderá colocar em causa todo o trabalho que foi feito nos últimos 6 anos. Daí essa paciência da Fed, mas a inflação dá sinais de ainda, neste momento os dados saíram hoje, ainda negativa, embora a componente core, ela revele uma ligeira subida. Portanto, vamos aguardar pelos próximos dias. Luís, quando Janet Yellen diz que nunca subirá as taxas de juros antes de junho, quer dizer que a partir de junho podemos ter uma subida das taxas de juros? Parece uma pergunta óbvia, mas os mercados certamente vão estar atentos a este timing, a este momento. Eu diria que a paciência da Reserva Federal norte-americana é uma paciência relativa, porque inevitavelmente, e pelo menos se olharmos aí para os mercados futuros, nós vemos que pelo menos até outubro todos os agentes do mercado acreditam que vai haver uma subida de taxas, até porque
Obviamente que poderá haver uma contemporização ou um compasso de espera, eventualmente até pelas questões que já foram aqui levantadas, mas aquilo que é o processo de normalização monetária já vai para ficar e, portanto, eu diria que se calhar é muito provável que antes de junho não haja uma movimentação, mas também teremos a falar de uma subida pequena, que não terá um impacto assim por aí além, se calhar naquilo que é a evolução da economia norte-americana. Mas claramente os Estados Unidos já entraram num processo de normalização, não retirando, obviamente, tendo acabando com o programa de compras, também não desinvestiram. Ou seja, neste momento a Reserva Federal não está a fazer alienação dos ativos que, entretanto, foi comprando, mantém a sua exposição. Portanto, se formos a ver bem, portanto, ainda estamos a Reserva Federal ainda está numa fase de suporte muito grande e tem obviamente, este ano, 2015, para começar a retirar, até porque depois pode começar a ter outros problemas, nomeadamente os mercados acionistas, etc. E isso... Luís Bravo, Diogo Santos Teixeira, Carlos Almeida, Nuno Serafim, foi como sempre um prazer tê-los comigo neste Bloomberg, que está de regresso com os altos e baixos dos mercados na próxima semana. Até lá, faça bons investimentos.